Não tem coisa melhor do que o cafezinho. Porra. Tá pra nascer. Tá pra nascer. Um assunto assim que me despertou interesse em querer falar, né? Comentar. É sobre pessoas burras, pessoas idiotas. Pessoas que não estudam, pessoas que não leem. E que dão opinião, que opinam. Eu fiquei pensando de um tempo pra cá sobre isso, sabe? Eu não sei muito bem o que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Mas é engraçado quando tu começa a aprender as coisas, ler, estudar. E quando tu descobre algo que outras pessoas não descobriram, quando tu tenta explicar pra elas, ou até mesmo por impulso próprio, mostrar pra elas alguma coisa, algo novo, é sempre engraçado a reação delas, cara. É incrível como elas reagem, sabe? Quando tu quer mostrar alguma coisa pra elas. Eu tô dizendo isso porque quando eu era criança, eu aprendi a ler e escrever sozinho, né? Claro, eu tive a ajuda do meu pai e da minha mãe, só que eu lembro nitidamente quando foi que eu aprendi a ler, assim, ver mesmo, tudo ali, ler. E depois que eu aprendi a ler com 7 anos de idade, né? E automaticamente escrever. E eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre Chaitanya Mahaprabhu, né? Esse vídeo que eu falo e que eu explico, bem numa época que eu aprendi a ler, quando eu era criança. Mas enfim, depois que eu aprendi a ler e escrever, eu fui descobrindo várias coisas no mundo, né? Várias coisas de praticamente vários assuntos, de todas as coisas. E teve um dia que eu aprendi a ler o algoritmo romano, né? Os números romanos. E eu fui mostrar pra uns conhecidos, assim, uns amigos, né? Crianças mesmo, assim. Mas era engraçada a reação delas, que elas ficavam rindo de mim e ficavam falando, para com isso, tu tá maluco, não sei o que, tá. Enfim, essa era a reação que elas tinham. Isso não existe, não sei o que. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu gostava muito de ouvir rádio, Jovem Pan. E música internacional era meu gênero musical favorito, assim. E isso automaticamente foi me despertando interesse em aprender inglês. E chegou um tempo em que eu já tava aprendendo bastante coisa, sabendo já bastante frases, palavras. E assim, tipo, às vezes eu tirava brincadeira, né? Na rua, falava algumas coisas em inglês assim, falava pra alguém assim, isso aqui em inglês é tal, isso aqui em inglês é isso, não sei o que. E todo mundo ficava olhando pra mim, ficava rindo, falava, para de doidice, você tá inventando isso da tua cabeça, não sei o que. Aí eu ficava com aquilo na minha mente, sabe, cara? Eu ficava, cara, por quê? Por que as pessoas agem assim, cara? Por que elas são assim? Por que será que elas não acreditam, cara, na verdade, no que realmente é? Por que será que isso acontece? Por que isso ocorre, né? Mais pra frente fui abençoado, assim, eu considero isso uma bênção na minha vida, que foi começar a ter a projeção astral, né, com 15 anos, quando eu tinha 15 anos. A primeira foi com 13 anos, a primeira projeção, só que eu desconsidero essa. Então isso foi uma bênção pra mim. E na projeção astral que eu fui descobrir outras coisas mais profundas ainda da vida, que é a questão do mundo espiritual, né. E hoje eu, graças a Deus, né, e também graças a mim, eu tive essa iniciativa de criar esse canal aqui pra contar meus relatos, né. Eu tive a iniciativa de abrir esse canal aqui pra contar os meus relatos, tudo que eu já vivenciei, tudo que eu vivencio, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu leio, tudo que eu estudo, pra poder eu mesmo ver, né? Eu mesmo me acompanhar aqui, e também quem tem interesse e gosta de ver eu falar, de ouvir eu falar, as minhas ideias e tudo mais. Porque, assim, cara, as pessoas que ignoram as coisas que a gente fala, não ligam pro que a gente fala, elas não representam a boa parte das pessoas que realmente querem aprender, né? As pessoas que aprendem, as pessoas que têm interesse realmente em ouvir ali o que uma pessoa tem pra falar. Porque eu sou esse tipo de cara, por mais que não seja um assunto do meu interesse, se tem uma pessoa explicando assim pra mim, eu jamais vou, refutar aquela pessoa, falar, não, tu tá errado, não, isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o que mais. Não, eu vou parar e vou ouvir qual é a ideia dela, o que ela tem pra falar pra mim, o que eu tenho pra ouvir, o que aquela pessoa tem, entendeu? E chegando no assunto de ignorância, né, e burrice, as pessoas burras, ignorantes, numa boa maioria das vezes, quando a gente expõe uma ideia, ou conta alguma coisa, né, quer contar alguma coisa, quer falar alguma coisa, na maioria das vezes ela agem com arrogância, com orgulho, com prepotência, sabe? Um negócio assim meio... uma borsalidade, né? Começa a judiar, achar graça. Não, começa a chamar palavrão, que porra é essa? Não sei, tá de graça. Para com essa porra, não sei o que, mano, não sei o que. E começam a falar ideias delas, né? Começam a falar coisas que vem na mente delas, assim. Que aí, não sei o que, isso aqui é isso aqui, mano. Para de viajar, não sei o que. É isso aqui, não sei o que, não sei o que mais. Essa que é a verdade, não sei o que. Eu tô falando isso em questão de qualquer tipo de assunto da vida, qualquer tipo de assunto, né? Então, pessoas burras, elas são arrogantes, boçais e confiantes, né, no que elas falam. São confiantes pra caralho no que elas falam. Mas por que elas são assim, cara? Eu sempre quis tentar entender, né? Por que elas são assim? Por que esse tipo de gente, ela é assim? Esse tipo de gente, elas sentem conforto e confiança no que elas falam, porque elas não sabem realmente do que elas estão falando. Elas não sabem se é verdade realmente o que elas estão falando. Então é muito mais fácil tu inventar uma história e mentir, sentindo total confiança e firmeza naquilo ali, ou então de uma história inventada que tu ouviu de outra pessoa, ou de algum livro que tu leu, do que tu realmente tentar explicar a verdade e concordar com o que a pessoa tá falando pra ti. Uma pessoa que realmente entende e sabe de certos assuntos gerais, né, que eu tô falando. Elas são tão estúpidas que elas não têm a cognição de enxergar sua própria estupidez, cara. Entendeu? Esse é o tipo de gente burra e ignorante. E arrogante. Elas são assim, por incrível que pareça.
A gente que tem sede de aprender, a gente passa como um impostor. A gente é como um impostor. Onde em qualquer lugar que a gente tá, a gente passa, a gente não sabe, não entende o porquê as pessoas pensam tal e tal da gente. A gente não consegue compreender o porquê elas pensam assim da gente, sendo que a gente é o inverso do que elas são, né? Se a gente que tá aprendendo, a gente que tá estudando, a gente que tá sabendo, entendeu? Então por que existe esse motivo das pessoas serem assim com a gente, né? A gente que aprende. Cara, é bem confuso isso, sabe? Mas é isso que gera conforto nesse tipo de pessoa, entendeu? Uma pessoa que entende, que estuda, ela consegue discernir, consegue diferenciar uma pessoa que entende de alguma coisa, que estuda, que lê, de uma pessoa que não. É muito simples e muito fácil, cara, tu desmascarar uma pessoa. Quando tu tá querendo passar uma ideia, voltando pro início do vídeo, né? Quando tu tá querendo passar uma ideia pra uma pessoa, falar alguma coisa nova pra ela, ou mostrar alguma coisa que tu tá aprendendo, né? E ela começar a se impor, falando as coisas que ela pensa, que ela acha, e com confiança, firmeza e arrogância. Quando essa pessoa começar a falar assim contigo, cara, pode ter certeza, pode ter certeza que ela é esse tipo de gente que eu tô falando aqui, ignorante, burra e leiga. E arrogante ainda por cima, entendeu? Agora a pessoa que vem conversar contigo no mesmo tom de voz, com o mesmo pensamento, dividindo a mesma ideia, e também te perguntando o porquê de tal coisa, e também porquê de tal coisa, tipo, igualando ali a conversa, cara, pode ter certeza que essa pessoa é uma grande pessoa, uma pessoa amigável, sabe? Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que eu quero ter perto de mim na minha vida. Faz tempo que eu não falo de projeção astral, mas bora lá, bora. Vou contar um relatozinho aqui, um relatinho aqui pra vocês, básico, que tem gente que não acredita nisso, né? Não acredita, fala que não existe e tudo mais. A prova de que isso é real, cara, é tu mesmo se provar. Não tem outra explicação pra isso, é tu mesmo se provar. Se tu quer saber se isso é verdade, não critica ninguém, não fala, não. Cara, a pior coisa que tem é tu criticar uma pessoa que faz projeção astral. A pior coisa, porque ela já sabe, cara. Não tem como tu mudar isso, entendeu? Tem como tu se mudar, tu mudar o teu pensamento, tu mudar a tua percepção de vida, entendeu? A mesma coisa vale pra pessoa burra. Cara, ninguém vai conseguir convencer aquela pessoa. Infelizmente, ninguém vai conseguir mudar aquela pessoa. A mudança vai ter que partir dela mesma, entendeu? Infelizmente, a gente não tem obrigação de ensinar ninguém. A gente que estuda e aprende, a gente não tem obrigação de ensinar ninguém, infelizmente. Só que a gente tenta ainda mostrar algumas coisas pra elas. Tentam falar a verdade, tenta mostrar um estudo, tenta mostrar uma pesquisa, tenta mostrar uma ideia que a gente tem. Infelizmente, a pessoa ignora, passa como arrogante, quer passar o trator por cima da gente e acaba, no final de tudo, não aprendendo nada, entendeu? E continuando a criticar qualquer outro tipo de pessoa que passa pela frente dela tentando mostrar uma ideia. Então, cara, projeção astral. Tu tem que se provar. Exemplo, se tu conseguir se projetar, praticando, né? No meu caso, não precisou fazer nada que eu já consigo ter involuntariamente. Se tu tem uma projeção astral, vai, olha debaixo da tua cama, se tu estiver fora do corpo, né? Se tu tiver num sonho, assim, se pra ti isso é um sonho. Olha debaixo da tua cama, ou então olha debaixo do teto da tua casa. Memoriza qualquer objeto que tu vê, memoriza. Olha esse objeto que tá ali. Assim que tu acordar, depois que tu acordar, vai nesse local que tu viu isso e vê se esse objeto tá lá. Se esse objeto estiver lá, não tem outra explicação. Projeção astral é real. E eu fiz isso algumas vezes, cara. E eu vou contar um relato aqui de que isso se confirma mais uma vez. Semana passada, eu tive uma projeção em que eu tava de bicicleta. Eu passei por um galpão. Eu nunca vi na minha vida esse galpão. E esse galpão, ele existe, né? Porque se eu vi ele ali, ele existe. E tinha um cara conhecido lá. É um cara que eu conversei com ele uns dias atrás. E ele tava nesse galpão. E ele tava conversando comigo e tinha segurança lá também. Aí, eu olhando assim, era como se fosse um galpão de um mercado, assim, sabe? Um lugar de um mercado onde ficam os estoques e tal, tudo mais. E ele conversava comigo sobre coisas que eu não entendia muito bem. Era bem aleatório, tava meio baixo a voz dele nessa projeção. Eu mais observava o local, assim, do que prestava atenção nele, né? Quando eu tô em projeção astral, presto mais atenção no local, no ambiente, assim, nas coisas do que nas pessoas que estão ali mais. Eu vi que era ele. Tinha um segurança ali também. Tava chovendo, né? E era tipo uma escada assim, e era o galpão. Quando eu subia lá em cima no segundo andar, era o galpão inteiro assim, tava chovendo. Eu não reconhecia aquele lugar, mas eu reconhecia ele. E no meu pensamento na projeção, eu falava assim, cara, se esse cara tá aqui comigo, se esse conhecido tá aqui comigo, é porque eu tô em algum lugar perto de onde que eu tô morando. Agora eu não sei onde é isso aqui, cara, mas... Enfim. Aí logo em seguida aconteceu alguma coisa que eu tive que sair correndo dali daquele galpão. Peguei, desci a escada e falei pra ele, pô, já vou, falou. E tal, tudo mais. Aí nisso eu peguei minha bike e saí pedalando. Aí nessa que eu saí pedalando, é engraçado que eu não vi a rua, cara, não prestei atenção na rua, só saí... Parece que a rua era um lugar desconhecido, assim. E peguei a bike e fui embora. E nessa que eu fui embora eu acordei, né, de manhã. E eu fui no mercado, fui pegar um negócio lá. Quando eu tranquei a bicicleta, assim, né, encostei lá no ferro lá que tem, tranquei. Eu tava abaixado, tranquei. Aí quando eu me levantei, eu olhei pra fora, assim. Eu não consigo descrever aqui pra vocês como é essa parte lá do estacionamento do mercado, mas era estacionamento. Eu coloquei a bicicleta lá, tranquei, me levantei. Aí tem uma parte que dá pra olhar pra rua, assim, uma parte do lado de fora, né? Tem um muro aqui dividindo, mas tem uma grade assim. E eu olhei assim lá pra fora. Quando eu olhei lá pra fora, eu via a escada da projeção astral. A escada que eu subi pra ir lá pra cima. E nisso, eu falei, caraca, mano, não acredito que era nesse mercado que eu tava. Eu não acredito que era aqui que eu tava, cara. Aí o que eu fiz, cara? Eu olhei assim, eu olhei bem assim pra ver se era a mesma escada, né? Que eu subi lá pra cima. Claro que eu não ia subir lá em cima sem permissão, né? De alguém. E, cara, era a escada que eu subi na projeção astral e o brother tava lá dentro, lá, conversando comigo, ele e o segurança. O segurança não tava conversando comigo.
Mas era o local da projeção astral. Então isso é uma prova de que a projeção astral ela é real, ela acontece. E tem lugares que tu vai que eles realmente existem. Tem gente que não acredita, tem gente que critica, tem gente que fala mal, entendeu? E, enfim, eu guardo pra mim. Eu vou guardando pra mim, vou postando aqui meus vídeos, vou falando, vou... Tem um vídeo de um padre que eu vi no Instagram, que... Eu não sei o nome dele, mas ele é muito inteligente. Ele fala muitas coisas legais. E ele fala que as pessoas burras tiveram voz. Elas têm voz, né, na verdade. É porque as pessoas inteligentes e intelectuais, elas se afastam, né? Elas veem as pessoas burras, assim, elas se afastam, elas ficam longe. E elas ficam observando ali. Bora ver esse cenário. É assim mesmo que ele fala no vídeo, né, que eu vi. Bora ver esse cenário. Bora ver o que essas pessoas estão falando aqui. Então, as pessoas burras, elas pararam de seguir as pessoas inteligentes, entendeu? Elas pararam de aprender as coisas. Muita gente se pergunta hoje em dia, né? Pô, cara, por que hoje em dia não existe mais tanta gente inteligente como antigamente, como Einstein, como Nikola Tesla, como Thomas Edison, esses caras, sabe? Esses gênios, assim, da humanidade que serviram pra ajudar a gente em várias coisas. Aí, por que não surgem mais pessoas assim, cara? Porque simplesmente essas pessoas estão silenciadas, estão na delas, entendeu? Porque as burras querem ter mais voz. É isso que acontece hoje em dia, entendeu? As burras querem ter mais voz do que as pessoas intelectuais. As pessoas burras, elas acham que sabem mais do que uma pessoa que realmente sabe, entendeu? É isso que acontece hoje em dia. Não é porque essas pessoas sumiram e desapareceram. Elas existem. Só que elas preferem ficar na delas, silenciadas, de boa, só acompanhando o cenário. E nos bastidores, achando graça, né? Rindo, como eu, tipo, eu... Cara, eu vejo cada barbaridade. Eu vejo gente que não sabe escrever, não sabe botar um ponto e uma vírgula numa frase, sabe? E quer discutir alguma coisa, quer criticar, quer falar alguma coisa, quer impor alguma coisa, entendeu? Quer discordar de uma ideia. Então, e o pior de tudo foi a internet, cara. A internet deu voz pra esse tipo de gente, como ele fala no vídeo, né? A internet deu voz pra gente burra, gente ignorante. Porque elas falam que ela quer e tem público pra isso. Infelizmente, cara, existe público pra isso. E o brasileiro consegue dar fama pra ele mesmo. O Brasil, ele é muito grande. O Brasil é um país muito grande, tamanho de um continente, praticamente. E ele consegue dar fama pro próprio brasileiro. Só que, infelizmente, pros brasileiros é errado, cara. Brasileiros irrelevantes, cara. Tem muita gente inteligente, legal pra caralho hoje. Mas uma boa parte são pessoas burras, pessoas que dão nojo, sabe? Então, essas pessoas não sumiram. Elas existem, entendeu? O problema é que os burros estão tendo mais voz do que elas, entendeu? Eu sou um exemplo disso. Quando eu posto uma story no Instagram, qualquer tipo de story, de qualquer crítica ou qualquer ponto de vista meu, por incrível que pareça, tem pessoas discordando. Tem pessoas discordando. Aí eu fico pensando assim, cara, por que tu não consegue ter a cognição de pegar e aprender e ler sobre isso daí, ao invés de ficar me criticando, falando? Não é mais fácil tu pegar e ver se isso daqui é verdade, depois depois de tu aprender e ler, tu volta aqui e fala comigo, não é mais fácil? Só que não, né? A pessoa quer inflar o ego dela, quer impor logo tudo ali de uma vez por todas. Que é mais fácil, né? Pegar o celular ali e tac. É fácil, né? É simples. Agora pegar isso aqui, ó. É difícil, né? É difícil, né, parceiro? É complicado, né? Pegar aquilo ali pra ler, estudar, entender, né? É complicado, cara. Complicado pra caralho.